Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Com você mais uma vez, Pastor Gonçalves, para a leitura do livro de Provérbios. Vamos fazer a leitura da segunda parte. A primeira parte já tínhamos feito antes, gravado o vídeo. E a segunda parte se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levando a sua voz. Do alto da montanha clama, à entrada dos portões e nas cidades profere a sua palavra. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem um aperto e angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei, sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Nem quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos serão mortos porque se desviaram da sabedoria. Os tolos serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu tinha chegado em São Paulo fazia apenas um ano, vindo para lá morar na capital de São Paulo, e na época de abril de 1980 comecei a frequentar a primeira igreja batista do Brás. Eu ainda não era batizado, mas eu creio no meu espírito que o Espírito de Deus me levou até ali, mesmo porque não houve nenhuma orientação, nem indicação, não foi algum conhecido meu que me disse que eu deveria procurar aquela igreja. Aconteceu de uma forma natural e espontânea. Mas o que eu quero ressaltar com a leitura desse texto é porque esse texto teve um impacto muito grande na minha vida. Como eu disse, eu estava começando a frequentar essa igreja batista e nunca me esqueço que numa noite de quarta-feira, naqueles cultos de oração, como costuma ser chamado, depois de uma introdução, um momento de louvor, leitura da Bíblia e oração, o pastor da igreja, ele pediu para que os grupos se reunissem de forma separada, homens numa sala, mulheres em outra, crianças e adolescentes em outra sala e os jovens numa sala específica. E me lembro que nessa sala devia ter, eu calculo que uns 10, 15 jovens, e como eu disse, volto a repetir, eu estava começando a frequentar a igreja batista, e tinha um jovem que estava dirigindo essa reunião do grupo de jovens. Eu devia ter 20 anos na época, e o rapaz devia ter uns 25. Aliás, eu devia não. Em 80 eu tinha 20 anos, e esse rapaz devia ter uns 25 anos. Ele tinha uma característica muito peculiar, porque ele andava sempre de paletó e gravata, e é como se fosse alguém que estivesse vindo do trabalho como executivo. E ele então estava dirigindo essa reunião, esse período de oração com os jovens, e eu disse, foi feita a leitura desse texto, de Provérbios capítulo 1, nessa noite de quarta-feira, nesse culto de oração, e ele franqueou a palavra para que cada um fizesse algum comentário a respeito. E eu recém-chegado naquela igreja, eu disse que eu tinha muito medo da morte, da condenação, do juízo de Deus, por causa do que diz esse texto, que eu não vou repetir, só você voltar ao vídeo e você vai ver que é muito forte. E esse jovem, muito sabiamente orientado pelo Espírito de Deus, ele disse: mas você não precisa temer, porque esse livro de Provérbios, capítulo 1, o último versículo, que é o versículo 33, diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aí ele disse:
E se você está numa igreja agora, numa reunião de oração aqui conosco, nessa reunião de jovens, é porque você é uma pessoa que tem dado ouvidos à palavra de Deus, que tem procurado fazer a vontade de Deus e andar segundo os seus ensinamentos. Então você não precisa temer. E ele concluiu dizendo: esta palavra de juízo e condenação de Provérbios capítulo 1 é para aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que se recusam a seguir os ensinamentos de Deus, que têm dureza no coração, que são rebeldes. E me parece que não é o seu caso. E eu disse a ele afirmativamente: realmente não é o meu caso. Se eu estou aqui na igreja, como você disse, é porque eu estou procurando me consertar com Deus. Concluindo, esse texto de Provérbios foi um dos instrumentos que Deus usou, e aquela reunião de oração de quarta-feira na primeira igreja Batista do Brás, na época provavelmente era o mês de abril, eu estava começando a frequentar a igreja. Então, concluindo, esse texto de Provérbios e as sábias palavras daquele jovem foram instrumentos que Deus usou para que eu continuasse na igreja, frequentando os cultos, participando das reuniões, e depois eu fui batizado no dia 31 de agosto de 1980. Eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso, e fica a você que está assistindo esse vídeo o desafio. Seja uma pessoa que procura conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para a tua vida. E como diz no versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que essa seja a realidade da sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tchau, tchau.